Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste. Eu sou o criador desse nosso canal aqui no YouTube e autor de 71 livros na área de informática. Também sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Lá você encontra muito material gratuito e também uma loja virtual com livros, cursos online, videoaulas e e-books. Estou começando uma nova série de videoaulas que é um curso grátis de Windows Server e Active Directory. Serão 414 videoaulas que eu coloco aqui no YouTube. Embora pareça muita coisa, estas 414 videoaulas representam somente 10% do conteúdo que tem na nossa universidade do Windows Server e do Active Directory. Esta sim é a formação completa, onde tem aulas desde o 2012 até o 2019. Então estas 14 videoaulas de demonstração fazem parte, são aulas de um curso maior que é a Universidade do Windows Server e do AD. Todas as informações sobre a Universidade do Windows Server e do AD neste endereço que está na tela. Então vamos lá, vamos para a nossa lição do nosso curso grátis de Windows Server 2016 e Active Directory. Um excelente estudo a todos. Bem-vindo à quarta aula do curso do Windows Server 2016. E nessa aula você vai aprender como fazer a instalação do Windows Server 2016 no Hyper-V. Então na aula passada eu mostrei como você fazer a configuração do Hyper-V, em que eu mostrei como você fazer a instalação do Hyper-V, então a criação de uma máquina virtual, que nesse caso aqui eu fiz a máquina virtual chamada Windows Server 2016 curso, e como você configurar essa máquina virtual também mostrei, que a gente definiu a quantidade de memória que ia iniciar essa máquina virtual, a quantidade de espaço em disco que essa máquina virtual vai ter, e essas configurações de memória, espaço em disco, eu defini as mesmas configurações mínimas que são necessárias para fazer a instalação do Windows Server 2016. Então na aula passada eu já mostrei como você fazer a criação de uma máquina virtual para que ela receba a instalação do Windows Server 2016, e nessa aula eu vou mostrar como você fazer a instalação do Windows Server 2016 nessa máquina virtual que eu mostrei como ela pode ser feita no Hyper-V. Então vamos lá, nessa aula você vai aprender como instalar o Windows Server 2016 e no final eu vou dar uma conclusão de tudo que foi visto. Para fazer a instalação do Windows Server 2016 em um ambiente de produção, você tem três opções da edição do Windows Server 2016. Tem a versão Data Center, a versão Standard e a versão Accent, em que dependendo da versão de edição que você escolher do Windows Server 2016 para fazer a instalação, que pode ser uma dessas três, ela vai desempenhar e ter ali diferenças em relação à outra. Então, por exemplo, na versão Data Center ela é mais ideal ali para ambientes de Data Center totalmente virtualizados, que eu já expliquei em aulas anteriores, e o modelo dela de licenciamento é baseado em núcleo. Já na versão Accent, ela é ideal mais para pequenas empresas, com até 25 de 25 a 50, de 25 usuários e 50 dispositivos, e a questão do modelo de licenciamento dela é baseado em processador. Então, para fazer a instalação do Windows Server 2016 no ambiente de produção, você tem essas três opções de edição do Windows Server, e aí você vai escolher aquela que encaixa mais perfeitamente ao seu cenário. A versão que eu vou utilizar do Windows Server 2016 que eu vou instalar nessa minha máquina virtual aqui é a versão Technical Preview, que ela é uma versão que ela foi lançada antes das versões oficiais, né, que é do Windows Server 2016, que foram essas daqui, que ela é mais voltada foi voltada ali para justamente os profissionais de TI se familiarizar em relação a essa nova versão que estava saindo do Windows Server, que seria o 2016. Então a versão que eu vou usar aqui para instalar na minha máquina virtual no Hyper-V a Technical Preview, que ela é uma versão que foi lançada antes da versão oficial, que foi justamente já para os profissionais de TI se profissionalizar com o sistema operacional. Então, dando uma dica aqui, você pode, caso você não tenha, baixar isso do Windows Server 2016 dentro do site do Microsoft. Se você vir aqui, ó, microsoft.com
e acessar essa URL toda aqui, vai entrar nessa página. Então você pode selecionar a opção Windows 7 2016. Essa opção ela vem com 180 dias de teste, então você tem até 180 dias para poder utilizar essa versão aqui. E então, para poder fazer o download dela é muito fácil. Você clica aqui na opção Comece gratuitamente, clique em mais, seleciona então o formato da versão no qual você quer baixar esse Windows 7 2016. Nesse caso, para instalar aqui no Hyper-V, a gente utiliza esse tipo, que é a versão ISO. Clique em continuar e aqui então você vai preencher os dados, que é um formulário que pede para que você então consiga baixar essa ISO. Então você vai selecionar um nome, um sobrenome, o nome da empresa, o seu cargo, o tamanho do porte da empresa, que é a quantidade de funcionários que essa empresa tem, endereço de e-mail, telefone. Vale lembrar que aqui você pode colocar seus dados pessoais, não precisa se trabalhar em uma empresa, então para poder baixar a ISO você pode botar aqui algumas informações fictícias, é só para fazer o download. Por exemplo, eu vou colocar essas daqui, que seria o meu número de telefone, meu e-mail, o nome da empresa seria aqui Curso Júlio Batiste, quantidade de funcionários, meu carro aqui seria aqui, vamos lá, deixa eu ver, bota aqui analista, pronto. Não, analista não, gerente técnico. E seleciona então aqui a região aqui, país, Brasil, cadê Brasil? Pronto. Você vai clicar em continuar, então vai selecionar qual é o idioma que você vai baixar essa ISO do Windows 7 2016. Os idiomas disponíveis aqui: alemão, chinês, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e russo. Depois selecionar inglês, clica em baixar. Ele então vai baixar a ISO do Windows 7 2016 no seu computador. Feito o download dessa ISO, você vai então conseguir instalar no Hyper-V. Vamos lá agora. Voltando aqui ao Hyper-V, para fazer a instalação do Windows 7 2016 é muito fácil. Uma vez que na aula passada eu já ensinei como é que você configura o Hyper-V para que você faça a instalação de Windows 7 2016, em que eu defini aqui nas configurações dele a quantidade de memória que eu disponibilizei para início, que era 2048, a questão do disco rígido também, que eu defini a partição que vai ser salva e o tamanho dele, que era 32, a questão das configurações também do adaptador de rede e etc. Então, para fazer a instalação agora, você ainda vai voltar de novo novamente nessa janela de configurações da máquina virtual. Então, se você não prestou atenção, botão direito do mouse em cima da máquina virtual, configurações, e aqui você vai selecionar a opção unidade de DVD. Aqui você vai vir em arquivo de imagem, vai clicar em procurar, e aqui você vai definir onde está aquela ISO do Windows 7 2016 que você baixou, para que ele faça a instalação. Então clique em abrir, eu já selecionei o caminho da ISO, clique em aplicar e ok. Agora, clicando com o botão direito do mouse em cima da máquina virtual e clicando em conectar, ele vai abrir a tela, uma nova janela com a máquina virtual selecionada, e clicando no botão iniciar, ele vai então iniciar essa máquina virtual, dando boot de inicialização ali pela ISO. Então você vê que ele já carregou aqui alguns arquivos embaixo, load files. Ele então está abrindo a janela de instalação do Windows 7 2016. E nessa janela de instalação do Windows 7 2016, ele já vai então perguntar quais são as opções que eu quero definir para esse sistema operacional que eu estou instalando nessa máquina virtual. Então ele já me pergunta aqui qual é o idioma que eu desejo instalar, qual é a questão de configurações de formato de hora e moeda, configurações do teclado e o método de entrada. Então eu vou deixar aqui o idioma como português, formato de hora e moeda como português, e o teclado como ABNT2. Clique em avançar, e nessa próxima janela ele pergunta se eu desejo já fazer a instalação do Windows 7 2016 ou se eu desejo reparar. Nesse caso você vai clicar em instalar, e ele então vai começar a fazer
os procedimentos de instalação. A instalação está sendo iniciada. Nas próximas telas ele vai perguntar qual é o tipo de instalação que eu quero. Nessa tela aqui, se é uma instalação sem a interface gráfica, ou seja, só com a versão do programa de comando, com a administração da FD pelo programa de comando, ou então com interface gráfica, seja a GUI com experiência desktop. Então veja bem, ó, essa primeira opção ele diz o que caso eu opte por essa instalação, ela reduz o gerenciamento e manutenção com a instalação somente do que é necessário para executar a maior parte das funções e dos aplicativos do servidor, que é justamente essa opção aqui, ó, que é a 7 Core, que ele só vem com esses recursos aqui, ó, serviços de certificado, gerenciamento de direitos do Active Directory, serviços de arquivo e armazenamento e etc. Já nessa segunda opção, que é a opção com interface gráfica, ele já diz aqui que ele é útil quando você precisa de todas as funções ali e recursos que podem ser usados no Windows 7 em 2016, e ele vem com todas essas opções aqui que podem ser usadas, ó. Serviços de certificados do AD, que também pode ser usados na versão 7 Core, mas também tem outros que podem ser usados nessa versão com interface gráfica, que na opção 7 Core não é disponível. Então o tipo de instalação que a gente vai utilizar aqui vai ser essa segunda, com interface gráfica. Clique em avançar, e na próxima tela ele já pede para que seja aceita os termos de licença. Clique em aceitar os termos de licença, clique em avançar, e ele pergunta qual é o tipo de instalação que vai ser feito. Vai ser uma instalação do zero, uma instalação limpa, que eu até expliquei em aulas anteriores, que é uma instalação limpa, é aquela instalação do zero em que não há nenhum tipo de atualização. Ela é enxuta, ela é instalada ali o sistema operacional dentro do disco rígido, e não vem nenhum tipo de atualização, ou então você deixa de fazer a atualização desse servidor, certo? Essa primeira opção é para atualizar, e essa segunda opção é para instalar o Windows 7 no formato limpo, né, enxuto. Então a gente vai selecionar essa segunda opção aqui, ó, instalar apenas o Windows, e aqui ele já pergunta qual é a partição que eu desejo fazer a instalação. Nessa minha máquina virtual eu só tenho uma partição, então vou clicar em novo. Ela até vem aqui com o tamanho dela, que é 32 GB, que é aquele tamanho mínimo para fazer a instalação do Windows 7 2016. Vou clicar em novo, vou clicar em aplicar, vou clicar em OK, e aqui então ele vai criar algumas partições adicionais dentro desse disco. Então eu vou selecionar essa segunda aqui, ó, unidade 0 partição 2, clique em avançar, e então ele vai começar a fazer a instalação do Windows 7 2016. Então, para fazer a instalação do Windows 7 2016, ele vai primeiro copiar os arquivos do Windows, depois ele vai preparar os arquivos de instalação, que ele já está no segundo processo, depois vai instalar os recursos, depois vai fazer a instalação das atualizações, e por fim ele vai concluir, chegando naquela tela em que você define o nome do usuário e senha da conta local que esse servidor vai ter, para que ele possa ser inicializado e ser carregado ali então o painel do gerenciador do servidor, e você então possa trabalhar nesse sistema operacional. Então ele está aqui na janela aqui de preparando os arquivos para instalação, está em 5%, e então eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Quando ele chegar, quando ele terminar de fazer essa instalação aqui, chegar na tela que pede o usuário e senha, eu explico mais um pouco. Pronto, o servidor ele já foi reinicializado. No caso, eu já defini qual é a senha que meu administrador iria ter desse servidor. E agora, se eu clicar aqui aqui acima, né, clicar em ação e vir na opção de Ctrl Alt Delete,
Eu já vou então poder logar nesse meu sistema operacional no Windows Server 2016 com a conta do administrador e a senha na qual eu defini. Então você, como aí colocou uma senha, então agora você vai poder já logar e carregar a área de trabalho com o painel do gerenciador ali, e você então nas próximas aulas, na verdade, a gente já consiga trabalhar nesse servidor. Então aqui eu vou logar no servidor com a senha que eu coloquei para ele, vou dar um enter, ele vai carregar então o perfil do usuário da conta do administrador, uma vez que esse é o primeiro acesso que ele está fazendo, e vai carregar então o painel do gerenciador do servidor. Você vê que ele está carregando ali a área de trabalho, e daqui a pouco ele já vai carregar o painel do gerenciador do servidor ali na área de trabalho. Está definindo as configurações dessa conta de usuário, e mais daqui a pouco ele então vai carregar a conta do usuário por completo. Está demorando até um pouco aqui, mas daqui a pouco vai voltar. Vale lembrar que eu mostrei em aulas passadas que, dependendo ali da edição de qual você vai utilizar em produção do Windows Server 2016, ele tem, mais uma vez repetindo, diferenças de uma para outra. Por exemplo, na versão Data Center ela é mais utilizada para ambientes maiores, em que são altamente virtualizados. Já nessa versão aqui, a Exensio é utilizada para pequenas empresas que contém até 25 usuários e 50 dispositivos, e tem dispositivo como computador, notebook e etc. E essa versão aqui, o modelo é baseado em processador, e esse aqui é um modelo baseado em núcleo de licenciamento. Então observe que antes de você escolher qual é a edição que você vai usar, você tem que estudar bem qual é a edição que você vai usar, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça adicional. Em aulas anteriores eu disponibilizei também até essa tabela aqui, que mostra quais são as funções e recursos que vêm nas determinadas versões. Por exemplo, na versão Data Center ela vem esses roles aqui, esses recursos aqui, que também vem mais outros além desses que estão mostrados no slide. Aqui é só um resumo com alguns. Já tu vê que nessa versão aqui, que não é a Data Center, não possui o recurso ali de Hyper-V, que nessa aqui já tem. Então, antes de você fazer a instalação do Server 2016, você tem que escolher bem qual é a edição que você vai usar, para que não te traga nenhuma dor de cabeça. Por exemplo, você instalar ali uma versão e no futuro ter que instalar alguma função ou recurso nesse servidor, e essa edição acaba não suportando esse recurso ou essa função, já que ela pode ser uma edição mais limitada. Então vamos lá, voltando à nossa máquina virtual, você vê aqui que ele já carregou a área de trabalho, a minha conta do usuário administrador, e aqui ele já está carregando o painel do gerenciador do servidor, como eu disse anteriormente. Então é isso. Nessa aula eu mostrei como você fazer a instalação do Server 2016. Ela é uma aula rápida, prática, não tem muita dificuldade, em que a gente fez a instalação do Server 2016 ali na máquina virtual que anteriormente a gente acabou construindo. Nas próximas aulas eu vou mostrar como é que você faz a configuração do Server 2016. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Espero que essa lição possa ter ajudado, ter trazido algo de novo para você. E lembro que essas 414 videoaulas do curso gratuito de Windows Server 2016 e Active Director são aulas de demonstração dessa nossa formação completa, e as 414 aulas correspondem a menos de 10% do conteúdo completo que tem na Universidade do Windows Server. Essa é a universidade para tornar você um administrador profissional de servidores com Windows Server e Active Director. Ela vai do absoluto zero até o profissional, inclui planejamento, que é a teoria necessária, instalação e administração, e aí aborda os principais assuntos relacionados ao Windows Server e Active Director.
tais como criação instalação do AD, configuração, criação de usuários, grupos, servidor de arquivo, servidor de impressão, DNS, DHCP, GPO, segurança, criação de servidores virtuais, máquinas virtuais com Hyper-V e muito mais. É uma infinidade de conteúdo e você pode ver todos os detalhes aqui nesse endereço que eu deixei bem destacado para você. Vale a pena dar uma olhada, que é realmente uma formação completa, prática e em permanente atualização, pois toda semana eu adiciono novas aulas. Aqui no nosso canal do YouTube também tem já mais de 1.100 videoaulas e toda semana eu adiciono de 5 a 7 novos vídeos sobre diversos assuntos relacionados à informática. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para receber aviso sempre que uma nova aula for publicada. E vou pedir uma ajuda para você, se você, acabei de falar, mas vou repetir, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem um botão inscrever-se aí abaixo do vídeo, ativa o sininho para receber os avisos de novos vídeos. Se tiver dúvida, crítica, comentários, sugestões, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está abaixo do vídeo. Sempre dentro do possível eu respondo a todos os comentários publicados aqui no canal. E me ajude a divulgar esse conteúdo. Como é que vocês podem fazer isso? Compartilhando o endereço do vídeo, o endereço das playlists, através do WhatsApp, nos grupos que vocês participam, através da rede social de vocês, enfim, compartilhando o link, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários, mais visualizações, mais conteúdo eu trago aqui para vocês. Valeu e muito obrigado por me acompanhar até aqui.